Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das formas de resolver a Sprint 5. Essa Sprint era para incluir a lógica de acionamento no veículo, que basicamente eu defini que deveria ter três modos de operação. É o modo D, Drive, para andar para frente, o modo Reverse, para andar para trás, e o modo Park, quando você estiver estacionado. Já para variar a velocidade do veículo, a ideia era incluir um potenciômetro, como simulação do pedal e do acelerador, e à medida que ele fosse sendo pressionado, isso deveria ser mapeado para o dead cycle de um PWM variar de 0 até 100%, que iria gerar a rotação máxima do motor. Aqui tem os requisitos, você deveria incluir um motor, a questão do potenciômetro para o acelerador, algum drive de potência para acionar esse motor, botões para você selecionar entre os três modos diferentes, D, R ou P. E a minha sugestão de montagem foi essa daqui de baixo, onde eu utilizei o CI L293 para a parte de potência e fiz uma lógica aqui em hardware para poder selecionar o modo desejado. A figura do potenciômetro está aqui e além disso, aqui no display eu pedi para vocês indicarem qual modo está sendo executado naquele determinado momento. Através da letra aqui, aparece D, R ou P. Como sempre, existem várias soluções, vou mostrar aqui para vocês uma delas, para caso você tenha ficado emperrado em algum ponto, você possa se inspirar. Os includes foram os mesmos da sprint anterior. E aqui eu acabei optando por organizar um pouco mais o código e criei um struct para conter todos os parâmetros aqui relativos ao veículo. Defini um tipo novo chamado stc veículo, struct veículo, e nele tem uma série de variáveis para armazenar aqui os parâmetros que a gente já vinha usando nas sprints anteriores. Por exemplo, aqui a velocidade, o RPM, o diâmetro do pneu, a distância percorrida. Nessa sprint eu incluí esses outros dois, que seria o custo do pedal, para capturar através da leitura do AD. Essa minha variável aqui vai de 0 até 1023, já que o AD é de 10 bits. Coloquei ela aqui raw. E um caractere que eu chamei de marcha, para indicar se está no modo D, R ou P. Empacotei tudo isso nessa struct, de modo que agora eu posso acessar todos esses valores através desse identificador aqui. Aqui estão as variáveis globais. Eu instanciei um objeto desse struct, inicializei ela com essa sintaxe aqui, ponto, nome da variável e o valor, e fiz isso daqui para todos os itens internos. Esses vão ser os valores default quando você ligar o programa do zero. Essa compactação permite que minhas funções fiquem bem mais simples, já que eu posso passar só a struct e lá dentro vou ter todas as informações, como foi exatamente o que eu fiz aqui com a animação do LCD. Ao invés de passar todos os parâmetros aqui que eu quero animar, eu passei a struct direto e lá dentro eu acesso as variáveis da struct. Bom, descendo aqui, está tudo igual. A sprint passada, tem um timer que está gerando aqui os flags, né? Tudo igual. A questão do tacômetro também está igual. Não mexi em nada aqui. Já nas interrupções externas eu incluí os novos botões para selecionar os modos. Esses dois pinos eu estava ajustando o diâmetro do pneu. E aqui para baixo eu incluí aqui mais um pino para selecionar entre o modo D e o modo R, que é esse bem aqui, o D6. Quando ele estiver solto ou pressionado, vai bater aqui nesse if ou nesse else. Já se o D7 estiver solto, eu vou bater aqui no estado P e o veículo fica no modo Park. Percebam que esse estado aqui tem prioridade em cima desses outros, por isso que eu botei ele aqui no final. Independente do que você tiver acionado no botão D ou R, no momento que você apertar no modo Park, ele vai vir direto para o P. Prestando atenção aqui que esse botão eu botei normalmente fechado. A lógica fica inversa, quando eu clico ele abre. Botando aqui para rodar, quando esse pino aqui está em 0, ele vai estar no modo D. Se eu clicar aqui, VCC bate nesse else, vem para o modo R. E a qualquer momento que eu abra aqui, já que é normalmente fechado, né, ele vem para o P, independente se está no D ou no R. Isso aqui ficaria mais legal se fosse um interruptor com 3 posições, como é o câmbio de um carro automático. Mas como aqui no Cibleed não tinha, eu optei por essa lógica aqui. Você podia fazer a lógica que quisesse, contanto que selecionasse os 3 estados diferentes. Avançando aqui, a gente chega na interrupção do ADC, que foi o modo que eu optei
por capturar aí as informações do pedal. Primeiramente eu configurei o ADC aqui embaixo, tá, o VCC como referência e o canal 5, exatamente onde eu conectei o potenciômetro, aqui, pino C5. Habilitei o modo de conversão contínua, quer dizer que ele está sempre gerando uma conversão na frequência máxima. O Prescale não tem muitas opções, como eu mostrei na aula do ADC, está lá em 128. E habilitei a interrupção para quando uma conversão for finalizada, ele desvie para essa função aqui. Então, quando chegar aqui, quer dizer que uma conversão foi finalizada. Eu pego o valor do ADC de 0 até 1023, guardo aqui na minha variável cursor pedal e atualizo o valor do PWM, que nesse caso aqui eu estou utilizando o do timer 2 como modo não inversor. Registrador de comparação é esse daqui, e o que eu estou fazendo é simplesmente uma conversão aqui de uma escala de 0 a 1023 para a escala do PWM de 8 bits de 0 até 255. Basta dividir por 4. O eixo do AD está aqui. 0, 1023. O eixo do PWM está aqui. 0 a 255. E eu ainda poderia colocar aqui percentual de aperto de pressionamento do pedal, o ângulo do pedal de repente. 100% aqui, por exemplo, o alfa do pedal. O que eu fiz aqui foi só uma conversão daqui para cá. Se fizer a regra de 3 aqui, vai dar uma divisão por 4, né? Avançando, as configurações dos pinos. Eu modifiquei aqui para os pinos que eu estou utilizando, né? Você já sabe fazer isso. Interrupções externas, também a mesma coisa. Estou utilizando o int 0 para o tacômetro e a interrupção de pin change da porta D para todo o resto. Então eu tive que habilitar aqui a máscara para incluir os pinos que eu estou utilizando. Nesse caso, no PD3 eu estou com PD7. O timer 0 eu não mexi, ele ainda está estourando a cada 1 milissegundo, né, para contar o meu tempo. E o PWM eu estou gerando no timer 2. Então configurei o timer 2 para o PWM no modo não invertido, do modo Fast PWM. E fiz o ajuste do Prescale para uma frequência aí que fosse razoável. Nesse caso, eu mirei algo próximo de 1K. Como não tem muitas opções aí de Prescale, o mais próximo que eu consegui chegar foi 976 Hz. Se essa escolha fosse mais restritiva, tivesse que acionar numa frequência exata, eu poderia utilizar algum modo diferente, ou então o Timer On, que tem 16 bits de resolução. Nesse caso de cá, não importaria muito, contanto que não fosse tão pequeno, para que o chaveamento não ficasse muito lento. Esse aqui é o registrador que contém o Dead Cycle. Como o timer está contando de 0 até 256, estou utilizando esse modo Fast PWM com topo de escala de 256. Então o Dead Cycle vai variar de 0 até 255. Isso vai ser mapeado para um valor de 0 a 100% ali do tempo em alto. Seguindo, configuração da ADC, a gente já viu. Aqui ainda está igual. Habilitação das interrupções globais. A biblioteca do LCD. Entro no while e fico chamando as duas funções para plotar a velocidade e plotar o LCD. A única diferença aqui foi a função do LCD estar recebendo a struct, meu struct veículo, de modo que basta acessar as variáveis internas, que é o que eu faço aqui. A de velocidade está a mesma coisa, não mexi nada. E a de animação do LCD, essa facilidade aqui, né? Para acessar cada uma das variáveis internas, eu colocar o nome da struct, ponto, a variável interna. Fica mais organizado. Aqui está tudo igual. A única diferença é essa chamada aqui. E aqui embaixo eu estou plotando também o caractere. Nesse caso não precisei converter nada aqui, porque já era um caractere direto. Chamei a função de escrita de caractere, posicionei onde eu queria e plotei. Para dar uma graça aqui, eu coloquei
um retângulo circulando. E essa função aqui foi eu mesmo que criei lá na biblioteca, através de funções de reta, horizontal e vertical que eu já tinha criado também. E, por exemplo, essa linha horizontal é somente um for com a função que já existia na biblioteca para plotar um pixel. O código era esse, relativamente simples. E a simulação, vocês já viram, né? Estando no modo D, variando aqui o potenciômetro, o dead cycle vai de 0 até 100%. Vocês podem ver o efeito disso na frequência de rotação aqui do motor. Mudando para o modo R, né, o motor gira no sentido contrário e eu também consigo variar o dead cycle, fazendo com que ele gire mais rápido ou mais devagar. Qualquer momento que eu entre no modo P, ele chaveia para o modo P, o motor para, né, independente do valor que tiver aqui no PWM, o motor não sai do canto. Era isso, pessoal. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Um abraço, até mais.